Colesterol é uma molécula tão importante para o corpo que nós sabemos, como eu disse, ele faz parte da matéria-prima para você produzir hormônios, inclusive hormônios do estresse, que quando nós trabalhamos com pacientes críticos, aqueles que estão internados em UTI, com doenças graves, ou seja, uma demanda de estresse muito marcante. É óbvio, o estresse pode sim ser o estresse mental, mas o estresse físico também é um estresse muito marcante. Você pega uma pessoa que está internada na terapia intensiva, ela tem uma demanda para lidar com o estresse muito grande. E o que acontece com essa pessoa? Normalmente, se você vai seguir e observar como está a dosagem de colesterol dessas pessoas que estão internadas, tal, elas apresentam, por incrível que pareça, uma quantidade baixa de colesterol. Por quê? Porque está gastando muito, por conta da produção de cortisol, principalmente. Então é comum isso acontecer quando o paciente vai se alongando e está grave, internado há muito tempo. Ele tem uma demanda muito alta, gasta muito o cortisol, que usa como matéria-prima o colesterol. E é claro, eu quero trazer já aqui para você, como eu disse, o colesterol é uma molécula que não dilui em água e você deve estar se perguntando nesse momento assim, nossa, mas o sangue, boa parte do sangue do corpo como um todo é água. Se o colesterol é um lipídio, os lipídios eles têm a característica comum entre eles que não diluem em água, como que o colesterol ele espalha pelo corpo quando é produzido lá no fígado? Porque senão não tem como, se ele não mistura na água. Aqui você vai entender um conceito importante em que nós vamos aprofundar cada vez mais, e é muito interessante isso, porque ao final você vai mudar totalmente a sua percepção em relação às doenças cardiovasculares como um todo. Então, olha só, uma característica que o corpo tem, para transporte dessa molécula que é o colesterol, é que ele se conecta ao que nós chamamos de lipoproteína. Então, ela conecta o colesterol a uma molécula que chama lipoproteína. O que essa lipoproteína tem de característica? Ela tem na parte interna dela, da lipoproteína, ela é solúvel em gordura, solúvel em lipídio, então o colesterol se encaixa muito bem ali nessa parte interna. E a parte externa da lipoproteína, ela tem uma característica que dilui em água. Então, o colesterol, quando ele vai ser transportado na corrente sanguínea, que mais uma vez é rica em água, em H2O, ele tem que se conectar ao que nós chamamos de lipoproteína. Nesse momento, você vai entender que existe o seguinte aqui, uma característica bem marcante. Não existe colesterol na corrente sanguínea que não está conectado a uma lipoproteína. E a lipoproteína que tem essa característica para conseguir transportar o colesterol na sua corrente sanguínea é o que nós chamamos, de maneira inicialmente geral, depois eu vou falar de maneira específica sobre alguns subtipos de lipoproteína, alguns marcadores específicos, porque isso é muito importante do ponto de vista de, essa pessoa tem um risco cardiovascular aumentado, essa pessoa não tem um risco cardiovascular aumentado. Elas são conhecidas como os famosos VLDL, LDL e HDL. Então, nesse momento, você começa a entender aqui que, na verdade, o que você chama de, colesterol LDL, colesterol HDL, colesterol VLDL, na realidade, não é assim que funciona. O colesterol é a mesma molécula. O que muda é a lipoproteína que envolve esse colesterol. E aqui eu quero trazer o conceito para vocês, que é assim, vamos entender cada item, como funciona esse processo metabólico. A lipoproteína VLDL é Very Low Density Lipoprotein. O que significa isso? É uma densidade muito baixa. O LDL é o Low Density Lipoprotein. O HDL, High Density Lipoprotein, que é a densidade mais alta, o HDL. Frequentemente, você já deve ter escutado em alguns momentos, colesterol bom, colesterol ruim e tal. O que as pessoas chamam de colesterol bom e colesterol ruim? Depois nós vamos aprofundar e você vai ter uma percepção do porquê que as pessoas chamam dessa forma.
É assim, ó, o LDL seria o colesterol ruim, o HDL o colesterol bom. Então, olha aqui que marcante que é esse raciocínio. Vamos pegar aqui, ó, o colesterol, ele funciona como matéria-prima para você produzir uma célula, colocar na parede celular ali da célula. Ele funciona como matéria-prima para a célula lá do ovário ou do testículo produzir um hormônio como a testosterona, a progesterona. Só que ele vai ter que sair lá do fígado, que é o principal local em que nós produzimos colesterol, e chegar até a célula, e chegar até lá o testículo, e chegar até o ovário para se transformar em hormônio, ou para se transformar em outra célula na parede ali da membrana da célula. Como que acontece esse transporte? Através da lipoproteína. A primeira lipoproteína que eu quero trazer o conceito para vocês, né, é o VLDL. O que acontece aqui? Isso é importante você entender. O Very Low Density Lipoprotein, na realidade, a densidade é muito baixa, por quê? Porque ele carrega colesterol, mas ele também carrega triglicérides. Mais adiante, nós vamos falar a fundo também sobre o que é o triglicérides, mas só para você entender, o que é o triglicérides? É uma molécula que faz parte do grupo dos lipídios, mas que é produzida no fígado a partir de um excesso de glicose diante de uma insulina alta. Guarda isso porque mais à frente eu vou explicar a história da insulina alta, da glicose e tal. Por quê? Porque o fígado quer criar uma matéria-prima energética. Então, nesse momento, você já entende que assim, ó, o triglicérides, ele é matéria-prima energética para o meu corpo. Então ele serve para fazer energia. Só que é uma matéria-prima energética feita basicamente com o estímulo inicial da glicose. Glicose vem de carboidrato, que vem da alimentação. Tá, entendi isso. Então o VLDL, ele tem colesterol lá dentro e também tem triglicérides. Quando ele sai circulando pela corrente sanguínea, o VLDL, ele começa a distribuir para as células do corpo triglicérides, para o triglicérides funcionar como matéria-prima para o corpo produzir quem? ATP. Então a célula vai pegar o triglicérides e vai produzir ATP, que é energia. Então, nesse momento, né, o VLDL sai circulando tal, e distribui o triglicérides para exatamente o corpo começar a produzir ali energia a partir desse triglicérides. Só que o que sobra? Né, nessa lipoproteína que acabou de distribuir o triglicérides, sobra colesterol. Esse colesterol agora, que está conectado a uma lipoproteína, nós chamamos a lipoproteína de uma densidade agora que é um pouco maior. Não é very low, é low density lipoprotein. Então agora nós temos o LDL, transportando o colesterol pelo corpo. E esse LDL vai levar o colesterol até as células, para a célula se dividir, vai levar o colesterol ali até as células para a célula usar como matéria-prima para produzir um hormônio, né? Então leva até o ovário, leva até o testículo, e assim acontece todo esse processo sendo transportado pelo LDL. Nesse momento, o colesterol chegou até as células, o corpo começou a usar esse colesterol, mas essas células, elas não necessariamente elas vão usar 100% desse colesterol. Na verdade, não vão usar todo esse colesterol. E vai sobrar um pouco desse colesterol ali nas células. O que o corpo faz nesse momento? Né? Ele pega porque o colesterol, lembra, não pode ser transportado na corrente sanguínea. Ele pega uma lipoproteína e conecta a esse colesterol que estava nas células para levar o colesterol novamente para o fígado. Quem é essa lipoproteína? Né, que está trazendo menos colesterol, porque boa parte foi usada já. Boa parte desse colesterol foi usado já para produzir ali hormônios, por exemplo. Nesse caso, essa lipoproteína é uma High Density Lipoprotein, que é quem? O HDL. Então, nesse momento, o HDL ele começa a transitar o colesterol lá das células exatamente de volta, trazendo pela corrente sanguínea de volta para o fígado. E no fígado, o colesterol vai seguir dois caminhos. Ou ele vai ser eliminado no intestino, né, por isso que é tão importante ter um fígado que funciona muito bem e que consegue produzir bilirrubina, que está na bile, que vai ser usado para digerir gordura, emulsificar gordura. Então, a base da bilirrubina
da bile é o quê? Colesterol, porque daí o colesterol chega, como ele é um parente da gordura que está passando lá pelo intestino, ele emulsifica, começa a quebrar essa gordura, porque dilui na gordura. Então agora você entende. E uma parte desse colesterol que o HDL está trazendo para o fígado vai entrar num ciclo para ser reciclado e voltar novamente ali para toda aquela via do VLDL, do LDL e tudo mais, em que nós acabamos de discutir. Certo? Então agora, o que eu quero que você entenda assim, ó. Existe uma característica mais profunda, né, em relação ao colesterol, porque muitas vezes as pessoas falam assim, tá, eu entendi isso, agora fez sentido na minha cabeça, que provavelmente você não tinha entendido, né, que é a questão assim, nossa, por que o LDL é o colesterol ruim que as pessoas falam, e por que o HDL é o colesterol bom? Agora você entendeu. Porque se o LDL está baixo e o HDL está alto, se o LDL chega na célula, essa célula vai produzir aqui, né, um hormônio, por exemplo, e sobra colesterol para voltar através do HDL. Se eu tenho um LDL baixo, um HDL alto, significa que essa célula tem uma efetividade muito boa de produção, recebe pouco, produz muito e ainda sobra para voltar para o fígado. Então o sistema está muito efetivo. É por isso que eu chamo, então, o colesterol, nesse caso, o colesterol LDL de um colesterol ruim e o HDL de colesterol bom. Mas, na realidade, você entendeu que tudo é colesterol. É a lipoproteína que muda. E por que a lipoproteína muda? Porque o HDL está trazendo menos colesterol, já que, né, boa parte do colesterol que o LDL levou até a célula foi consumido para se produzir ali outras coisas no corpo. Mas nesse momento, eu quero trazer aqui para você um conceito que está associado ao seguinte, guarda isso, ó, porque presta atenção porque é muito importante isso. Se você pega o exame de sangue e você vai olhar ali o valor do exame de sangue, então tem lá colesterol total, VLDL, LDL, HDL. Então você vai olhar e vai ter um panorama, uma visão geral sobre tudo que está acontecendo ali no corpo. No entanto, né, o que acontece para a gente? Existe uma confusão muito grande porque o colesterol normalmente LDL, que tem lá na descrição do seu exame de sangue, é um cálculo. Ele foi calculado, ele não foi dosado de fato. E aí começa a gerar aquela confusão, porque as pessoas falam assim, nossa, mas quando eu tenho um LDL mais alto, eu aumento a chance de doença cardiovascular, porque o LDL é o que vai parar o colesterol lá no vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo vai ter um problema, né? Vai começar a formar a doença, né, aterosclerótica e, consequentemente, uma placa de ateroma, que é a placa que vai entupir o vaso sanguíneo. Então, lembra que eu falei que o colesterol, né, eu citei 2 itens que o colesterol, né, vai se conectar. Ele vai entrar ali para a produção das células, então papel bem estrutural, faz parte da membrana, da parede das células. E um outro fator também, que eu falei do colesterol, ele vai funcionar como matéria-prima para o corpo produzir hormônios. Então você guardou esses dois conceitos. Existe um terceiro item que eu vou trazer para vocês, em que você vai entender mais profundamente, que é o quê? A placa que está se formando no vaso sanguíneo, ela tem na constituição colesterol? Tem. Significa que o colesterol é ruim por causar a placa? Não. Guarda isso. Tem algumas condições específicas, né? E você vai entender essas condições específicas. Porque a confusão já começa lá no exame. Quando a pessoa olha o LDL e fala, opa, o LDL está alto, o colesterol ruim, vai formar placa no vaso sanguíneo. Já começa aí a confusão, porque aquele valor normalmente é um valor calculado, não é um valor dosado de fato. E eu vou explicar como que nós vamos entender isso melhor. Porque só aquele valor alto é suficiente para, de fato, eu falar, nossa, esse colesterol é um colesterol que está causando lesão? Não, pessoal, não é suficiente. E você vai entender, né, esse item, porque a terceira via, como eu falei para vocês, relacionada ao colesterol,
né? A primeira forma a célula, a segunda forma hormônio, a terceira via é a que pode se aproximar da parte interna do vaso sanguíneo e ser fagocitada, engolida por uma célula do seu sistema imune, que é o macrófago. Nesse momento, você gera um estado inflamatório local, e isso sim, né, começa a lesar o vaso sanguíneo e sedimentar. Então, mais adiante você vai entender comigo a fundo que existe uma inflamação que aumenta a chance desse macrófago fagocitar essa molécula de colesterol. E a fagocitose, quando o macrófago pega essa molécula de colesterol, aumenta a inflamação. Começa a acontecer um looping, né, negativo, em que vai, cada vez isso vai ganhando mais força. Então esse é um ponto. Por isso que mais adiante você vai entender comigo como contornar isso e como resolver isso, né, para tentar evitar ali um possível uso de um medicamento para reduzir o colesterol. Né? Por isso que é tão importante entender a causa do processo. Então, o primeiro fator que nós temos que começar a resolver é aquela dosagem no sangue. Se eu sei que essa dosagem no sangue, muitas vezes, ela está falseada porque ela foi feita a partir de um cálculo, que é a fórmula de Friedewald, né? Então, eu tenho que entender isso um pouco mais a fundo. Como que eu entendo isso mais a fundo? Eu posso pegar aquela lipoproteína de baixa densidade, porque, ó, isso também é importante. Não é só o LDL, o colesterol ligado ao LDL, que é capaz de parar no vaso sanguíneo e aumentar a chance de formação daquela placa. Existem outros tipos, né, de lipoproteínas que podem se depositar lá no vaso sanguíneo. Por exemplo, o próprio VLDL. Por exemplo, um que muitas vezes não é dosado, que é o IDL. Então, nesse contexto todo, se eu olho simplesmente para LDL, VLDL e tal, provavelmente eu vou tomar uma conduta que não é a melhor, não é a mais específica. Como que eu consigo especificar a fundo isso? Eu pego e busco exatamente o quê? Se essa lipoproteína que envolve o colesterol, lembra que eu tenho o colesterol, aqui tem a lipoproteína que envolve. A parte interna da lipoproteína é hidrofóbica, ela dilui, ela se mistura com o colesterol. A parte externa da lipoproteína é hidrofílica, ela gosta de água, por isso que ela transporta o colesterol no sangue, que o sangue é água. Só que se eu pego essa lipoproteína, as lipoproteínas de baixa densidade, guarda isso, ó, muita atenção aqui. As lipoproteínas de baixa densidade, todas as lipoproteínas de baixa densidade, tem um marcador aqui na membrana, na parede dessa lipoproteína, que é muito importante, que nós chamamos de apolipoproteína do tipo B. Existem alguns subtipos, então B48, B100 e tal. O que eu quero que você guarde é a B100. A B48 está conectada com o quilomicron, que é um transporte de lipídios, não vem ao caso nesse momento. A B100 é a que está na corrente sanguínea. Então, a apolipoproteína do tipo B é a que está na parede ali de todas as lipoproteínas de baixa densidade, né, que são capazes de exatamente lesar o vaso sanguíneo. Então, é essa apolipoproteína do tipo B que nós vamos ter que exatamente perseguir. E aqui, né, você vai começar a entender que é algo assim, ó, esse olhar, ele é muito mais específico e efetivo, consequentemente, para nós tomarmos uma conduta em relação a essa molécula que é o colesterol, que você já viu que não é uma molécula ruim. Pelo contrário, é uma molécula boa, é uma molécula que funciona como matéria-prima para várias coisas importantes no seu corpo. Esse olhar para a apolipoproteína do tipo B é muito mais específico e efetivo. E aí, junto disso, eu tenho que entender assim, tá, se as lipoproteínas que envolvem o colesterol têm as de baixa, tem aquela que a apolipoproteína do tipo B que está, né, conectado às de baixa densidade, a de alta densidade também deve ter uma apolipoproteína que está lá na membrana. E é isso, exatamente. Existe uma apolipoproteína de membrana do HDL, né, High Density Lipoprotein,
que está lá na membrana, conectado. Quem que é essa apolipoproteína? É a apolipoproteína A1. Então, a apolipoproteína A1, ela está conectada na parede das lipoproteínas de alta densidade. Então, nesse momento, eu quebro todo aquele paradigma de uma dosagem que foi simplesmente calculada no exame, de um possível erro aqui em que eu estou deixando de olhar, né, mais a fundo uma lipoproteína que transporta o colesterol de uma densidade mais leve, que é uma coisa que é ruim. Então pode até falsear para um lado em que você deixa de tomar conduta também. Agora, se eu olho aquilo que é mais específico, que tem todas a parede ali, que está transportando da lipoproteína, aí sim, né, eu não deixo passar nada. Então, um exame, principalmente quando nós temos aqui uma dúvida, né, e nós precisamos aprofundar o conceito sobre a pesquisa do colesterol, é importante nós dosarmos a apolipoproteína do tipo B, principalmente. E aí, né, se possível, a apolipoproteína do tipo A1, porque ela é muito característica da conexão com as lipoproteínas de alta densidade, como o HDL. Quando nós vamos ver aqui, eu quero trazer já para vocês um conceito, né, que é relacionado a exatamente, nossa, mas quanto de valor que eu tenho que ter ali no exame de sangue quando eu falo sobre uma lipoproteína de uma apolipoproteína B, né, por exemplo, em que eu dosei no exame de sangue. Existe lá algo que não vem ao caso, mas que eu quero deixar claro para vocês, mas num próximo episódio nós podemos conversar sobre avaliação de exame laboratorial, mas a média, para você ter ideia, é um espectro muito amplo, os valores da apolipoproteína. Algo que nós temos de objetivo é deixar ela mais ou menos entre 50 e 80, a apolipoproteína B. Mais ou menos em torno desse valor, entre 50 e 80, é um valor considerado interessante, né, um valor bom, em que nós temos uma menor chance exatamente de predominância de um excesso, né, dessas lipoproteínas de baixa densidade, que são as que podem parar lá no vaso sanguíneo. Só que, se eu quero ir mais a fundo ainda, eu posso fazer uma relação, né, essa relação entre a apolipoproteína das lipoproteínas menos densas, com densidade menor que a apolipoproteína B, em relação à apolipoproteína do tipo A. Essa relação, quando ela é menor do que 0,6, 0,7 mais ou menos, mostra para mim que existe predominância, né, da apolipoproteína do HDL. Então, é uma menor chance de sedimentação ali, de uma fagocitose pelo macrófago lá no vaso sanguíneo, que vai lesar a parte interna do vaso sanguíneo e aumentar a chance de formação ali de uma placa. E é claro, você já deve estar se perguntando nesse momento, tá, eu entendi tudo isso,